Então, pessoal, hoje nós vamos conversar aqui com o Cal. Ele é artista visual e antropólogo, possui uma graduação em Ciências Sociais pela PUC, mestrado em Saúde Coletiva pela UERJ e está agora finalizando uma formação em artes visuais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. O Cal desenvolve projetos artísticos e pesquisas falando sobre marcadores sociais da diferença. Ele fala sobre classe, raça, gênero e sexualidade e as representações sociais sobre o Brasil e ou sobre os brasileiros. Atualmente, ele é artista residente e curador do Centro Cultural Fábrica, no Rio de Janeiro, em Acari, Fazenda Botafogo, zona norte do Rio de Janeiro. Então, é um prazer nosso aqui ouvir o Cal. Quero te dar boa tarde e agradecer mais uma vez a sua participação. Boa tarde, Rodrigo. Obrigado. Obrigado a vocês pelo convite. Qual a relação da Galeria Fábrica, com o seu entorno? Como é que é a experiência de tocar uma galeria fora desse eixo centro-zona sul? O que é, de fato, essa relação centro-periferia? Pensar essa dicotomia quase, né, com uma determinada centralidade, significa também assumir uma centralidade absoluta. A gente está falando de uma centralidade com relação ao quê? A quem? Se a gente pensar no mundo da arte, o centro e a zona sul do Rio de Janeiro nem são tão centrais assim, né? Se a gente mudar o epicentro da arte, então, para Paris, para Londres, para Nova York, ou mesmo para Amsterdã, talvez a Fazenda Botafogo esteja mais próxima do que a gente tem construído. Esse é um dos lados da pergunta que você acabou de me fazer. Da mesma forma que eu tenho essa missão de fazer com que um espaço de arte construído fora de uma localidade acostumada com espaços expositivos de arte contemporânea. A minha missão ali é construir esse hábito para aquela população. Quais os formatos de exposições que já foram experimentados pela galeria? Existe alguma restrição quanto ao tempo de duração ou do espaço onde elas ocorrem? Eu tenho muito espaço no Centro Cultural Fábrica. Eu falo de Centro Cultural Fábrica e falo de Galeria Fábrica. A Galeria Fábrica é um projeto que eu estou à frente, que é uma galeria de artes que está localizada dentro do Centro Cultural Fábrica, que é um centro cultural que tem uma série de atividades. Tem balé, tem teatro, tem cinema, tem oficina, tem sala de leitura. Na galeria eu conto com aproximadamente 70 metros quadrados, só as salas da galeria. Eu estou lá desde o início de 2019, que inicialmente é um projeto piloto pertencente a um projeto maior que se chama Marginal. Eu parto do princípio de que a Galeria Fábrica é, na realidade, um experimento para eu conseguir formatar um tipo de galeria que se reproduzir em outras partes da zona norte do Rio de Janeiro. Originalmente, eu deveria ter aberto o de 2020 com relação ao meu cronograma, mas eu acho que o cronograma de ninguém sobreviveu a 2020, né? Mas a ideia é essa. Eu tive a oportunidade, então, de poder fazer neste espaço, dentro do Centro Cultural Fábrica, um projeto em que eu coloco uma exposição por mês. Exposições que estão conectadas a partir de uma linha curatorial que pensa marcadores sociais da diferença, que pensa essa correlação de gênero, raça, sexualidade, questionando o que é o Brasil, o que são os brasileiros, obviamente que respeitando a poética e as pesquisas de cada um dos artistas. Então, normalmente, as nossas exposições elas são mensais, elas têm uma duração de aproximadamente um mês. 2019 foi um ano em que eu consegui seguir isso. E agora, em 2020, até março, nós mantivemos esse ritmo. Sendo que em março, por conta da pandemia, nós fechamos. E nós em agosto com esse novo formato em que a gente monta a exposição física, a gente pega uma conversa com o artista, a gente filma, coloca no nosso canal, no YouTube. Nós tivemos que
um pouco mais para essa faceta virtual, para conseguir seguir adiante com um projeto. Elas vão ter né, instalações não somente dentro da estrutura física da galeria, mas também na área externa do Centro Cultural Fábrica, porque eu tenho um jardim lá, então eu tenho como colocar peças externas, a gente tem espaço para fazer performances. Então, isso é sempre negociável com a poética e a construção junto com o artista na exposição, na ocasião. De que forma é feita a agenda da galeria? E como é que são feitos os editais, os convites? Como é que os artistas interessados podem chegar até a galeria? Os artistas podem sempre chegar até a galeria. Isso é muito importante. Gente, isso é muito importante. Nesses 2 primeiros anos, a gente vai contar sobretudo com o primeiro ano, que foi o ano inicial, né? Porque 2020, nós já falamos dele, eu não quero mais falar de 2020. Mas no primeiro ano, eu montei uma programação pensando exatamente naquilo que se articulava com a minha linha curatorial e pensando os artistas que eu estava conhecendo e que eu conhecia para fazer parte dessa programação. O segundo ano, eu já comecei com uma grade fechada, com uma programação para o ano inteiro, mas que metade do ano foi em vão, né? Eu tive que cancelar uma série de coisas. Para o ano que vem, este mês, final de novembro, agora na segunda quinzena de novembro, é quando eu estou sentando com a minha equipe para discutir a nossa agenda do próximo ano. Eu tenho algumas coisas que já estão fechadas e tem algumas coisas que eu gostaria de fazer. Então, das coisas que eu tenho fechado, eu tenho para o mês de outubro, né? Para o mês de outubro, eu vou fazer a segunda edição do Arte Acari. Esse ano nós fizemos a primeira edição de uma exposição que eu chamei de Arte Acari, que aconteceu paralela ao Arte Rio. Para o 2021, a minha agenda já tem, no mês de outubro, o Arte Acari 2. Para o mês de fevereiro, curiosamente, não sei se vai ter carnaval ou não, isso é uma coisa que está sendo discutida na cidade agora, mas eu já tenho uma exposição sobre carnaval, porque eu estou entendendo que dentro do meu recorte curatorial, cultura popular é uma coisa muito importante. Esse recorte que pensa a construção da brasilidade, o que é ser brasileiro, o que é ser carioca, qual é a dimensão disso e quais são as diferentes formas de conseguir realizar isso, me interessam muito. No próximo ano, eu convidei um artista que está trabalhando comigo na Galeria Fábrica. Do carnaval deste ano foi dele, que é o Cleiton Almeida, mestrando de artes lá na UF. E aí o Cleiton vai fazer uma assistência de curadoria comigo para esta exposição, especificamente do mês de fevereiro. E a minha equipe está trabalhando no sentido de apresentar outras possibilidades para a gente fazer essa montagem do nosso calendário para 2021. O que eu posso adiantar para você, vou dar spoiler, o que eu posso adiantar para você, eu já provoquei a minha equipe no sentido de que, primeiro, eu gostaria muito de fazer uma exposição sobre tatuagens, com trabalhos de tatuadores. E eu quero também fazer uma exposição sobre lamp. O meu assistente de curadoria lá na fábrica, o Samuel, ele trabalha com lamp. Ele foi residente de artes visuais na fábrica no ano passado. Ele ficou 6 meses indo para a fábrica 2 vezes por semana para pensar a poética dele, para trabalhar naquilo que ele produzia, que originalmente era na rua, e eu provoquei ele no sentido de trabalhar para trazer para dentro da galeria. Culminou numa exposição chamada Surplamb, em dezembro do ano passado, em que ele apresentou esses trabalhos dentro da Galeria Fábrica. Tem algumas fotos no site da galeria. É uma pena que esteja
estejam fechados os espaços, né? Estamos com uma exposição no Centro Cultural Light desde janeiro. Eu digo para o Juan, que é o responsável pelos espaços expositivos lá, que nós vamos terminar o ano sendo aqueles que terão ficado mais tempo em cartaz na galeria, na grande galeria da Light, né? Verdade. E lá nessa exposição do Área Interditada, que é um dos nossos coletivos lá da fábrica, tem um trabalho do Samuel nesse grande formato de lambe que a gente produziu para levar para dentro da galeria. Quem trabalha com tatuagens, quem trabalha com lambes, por favor, podem entrar em contato. A melhor forma de entrar em contato, a mais eficiente, é o Instagram. Mandando uma mensagem para lá, vai chegar o mais rápido possível, é mais rápido, eu acho que é a mais eficiente até do que o e-mail. A fábrica é uma instituição com foco em artistas e temas marginalizados. Existe algum mapeamento com relação a esses artistas? De quais margens nós estamos falando de fato? Com qual frequência essas margens se encontram nesse espaço? Uma outra coisa que eu acho muito importante que a gente consiga discernir quando pensa essa ideia de que o espaço da arte é excludente, é saber se a gente está falando especificamente de arte ou se a gente está falando de economia. Essa marginalização, ela me soa econômica. Por quê? Se a gente for pensar em produção artística, o que significa exatamente estar marginalizado? Talvez a nossa referência não sejam os artistas que conseguiram furar a bolha do mercado. Talvez a quantidade de artistas produzindo e que não estão dentro dessa lógica do mercado seja muito maior do que a dos que estão. Talvez essa produção que não tem esse suporte econômico seja uma produção artística, estrito sensu, de fato, e não vejo se faz sentido chamar de marginal se a gente não estiver pensando no mercado. Agora, existem aqueles artistas como eu que trabalham com uma poética e uma temática que pensa os marcadores sociais da diferença no contexto da sociedade brasileira, mas não necessariamente com relação às artes, mas com relação à vida, com relação àquilo que é o Brasil e com relação àquilo que nos atravessa cada um dos dias da nossa existência. Nós precisamos ter o cuidado quando a gente tenta localizar essa dicotomia de primeiro separar a função e a lógica do mercado. Eu não estou entre aqueles que acreditam que a lógica do mercado pode definir absolutamente tudo. E, se ela não pode definir absolutamente tudo, isto significa que a arte que a gente tem, produzida por essa quantidade imensa de artistas que não consegue furar a bolha do mercado da arte, essa arte ela é tão valorosa quanto aquela daqueles que conseguem esse suporte do mercado. Que tipo de mudanças as paralisações trouxeram para a fábrica, para a galeria, para o centro cultural? Mas em relação especialmente a parcerias e captação de recursos, como é que acontecia antes essa captação de recursos e como é que você pensou isso a partir desse ano atípico que foi 2020? Aqui vem a grande surpresa, né? Porque se eu tenho um projeto novo sendo desenvolvido, o que vem primeiro, né? A galinha ou o ovo? Um monte de gente com ideias debaixo do braço, mas não necessariamente realizadas ou realizáveis. E em determinado momento eu entendi, quando aceitei o desafio proposto pelo Mauro Barros, que a gente precisava colocar esse carro na rua para depois, então, dizer, olha, o projeto acontece, ele é assim, então a gente precisa financiar isso. E é exatamente isso que aconteceu. Curiosamente, as pessoas ficam estupefatas quando a gente diz que aquilo foi feito com um fundo pessoal, é um investimento meu, e também das pessoas que trabalham comigo, que algumas
trabalham sem receber. A gente precisava fazer com que isso acontecesse. Muita coisa mudando agora, né? Porque esse ano a gente está tentando alguns editais de fomento, alguns editais públicos, e isso vai começar, então, a facilitar esse projeto economicamente. Mas se você for lá na Galeria Fábrica, você vai ver, existem umas coisas que eu particularmente acho absurdo, mas nós precisávamos fazer com que o projeto rodasse, nós precisávamos colocar o projeto na rua. Tipo, o Mauro, ele diz assim, a gente faz aqui cultura na base da guerrilha. Essa é uma realidade que nós vamos começar a mudar gradativamente a partir do início do ano que vem. Mas, sobretudo, porque agora apareceram uns editais da Lei Aldir Blanc e não existe forma de fazer o que a gente faz confortavelmente se não houver política pública que pense e que ache importante cultura. Isso é fundamental. O Brasil hoje precisa entender a importância de se reconhecer, a importância que é a produção cultural das artes como um todo. E, obviamente, a gente sabe que politicamente, atualmente, a gente está meio que nadando contra a maré, né? Mas não há mal que dure para sempre. Como que você vê essas novidades que vão surgindo nas artes visuais, refletindo nessa nova geração de artistas e curadores? Que novidades você vê surgirem em artes visuais, refletindo nessa nova geração de artistas e curadores, tanto nas artes como nas suas relações com o espaço expositivo? Qual é o impacto das mídias sociais nesse futuro? A gente não tem mais como retroceder a inserção que nós passamos a ter obrigadamente no mundo virtual. Inclusive, um dos meus trabalhos, que se chama Fluxos, é um trabalho que questiona essa dicotomia entre mundo físico e mundo virtual, em que eu já discutia a impossibilidade de retornar a um mundo isento dessa faceta virtual. É um trabalho em que eu transgrido essa digitalização do mundo e que tridimensionalizo em esculturas e objetos em metal. De qualquer forma, pensar isso. Não tem volta. E agora, 2020 parece que acelerou obrigadamente esse processo da inserção virtual. As pessoas que estão envolvidas com a produção artística como um todo não tem escapatória senão começar a entender qual é o processo e qual é o caminho possível dentro das suas especificidades nesta construção da imagem virtual. Esse mundo virtual, ele não vai retroceder. O mundo pós-pandemia, ele parece já anunciar essa característica. Bom, Manuel Castells já tinha dito isso lá atrás, né? Mas a gente não sabia que ia acelerar isso da forma que se acelerou em 2020. E isso me parece muito claro. Se essa exposição, através das redes sociais, através da rede, passa a ser uma das formas possíveis, e uma das formas possíveis qual não acredito que possa ser abandonada a partir deste momento, eu acho ainda que pode perfeitamente bem viver em paralelo com o mundo físico. E aí, curiosamente, vem a razão pela qual eu monto a minha exposição física na fábrica. As pessoas me perguntam, mas por que você está montando uma exposição física se não vai ter visitação? Está fechado. E na minha cabeça, ainda que eu não responda, na minha cabeça é muito clara a distinção entre aquele produto que está montado dentro da galeria e o produto que eu consigo reproduzir e colocar na rede. E eu vou ainda mais adiante, porque vão existir aqueles que vão dizer mas aquilo que você coloca na internet não é a mesma coisa que está na galeria. Não é uma coisa. São duas versões distintas.
Da mesma forma, e eu disse, curiosamente, eu disse isso numa última live que eu fiz agora com um projeto de extensão da UFRJ, que para mim é muito claro que, da mesma forma que o produto virtual ele é distinto da exposição presencial, também é distinto da produção artística em si. Porque a gente vai ter aqueles autores que vão afirmar que uma obra de arte ela é uma coisa diferente dentro do ateliê do artista. E que quando você tira do ateliê do artista e você coloca no espaço expositivo, isto é uma outra versão. Estes são mundos possíveis e esses são mundos existentes. Então, a obra de arte no ateliê do artista, no local expositivo físico e a obra de arte sendo exposta virtualmente. São 3 possibilidades diferentes, extremamente válidas, articuladas por significados específicos, mas que não anulam uma a outra. Você acredita que existe algo que somente espaços como a fábrica podem proporcionar? O que seria isso? Como que você percebe o público da fábrica? É um público diferenciado comparado com o de outros locais institucionalizados da cidade? A gente tem um público que está mais distante das áreas da cidade que tem uma quantidade significativa de equipamentos culturais. Nossa função na Galeria Fábrica é criar a possibilidade de acesso para aquela população que teria que atravessar a cidade para ter contato direto com as artes visuais. É fazer com que essas pessoas que nos visitam, e por isso que eu quero tanto fazer uma outra exposição de lambe, e quando passarem por um lambe, vão olhar para os lambes de uma outra forma. Possibilidades novas de atravessamento que fazem repensar a forma que a gente vê o mundo. E, sinceramente, todo mundo vê o mundo de alguma forma. A minha função ali é levar, é dizer que existe, é provocar. E, bom, eu só vim para bagunçar, eu não vim para arrumar nada. Carlos, eu acho que nós ficaríamos aqui a tarde inteira te ouvindo. Foi de uma riqueza esse nosso bate-papo, essas informações que você passou. Eu queria pedir que você passasse de novo quais são as mídias da galeria, até para suscitar, para quem não conhece lá no Instituto de Arte da UERJ, até pelo alcance que vai ter esse podcast dentro da universidade, que o pessoal possa conhecer a galeria. Nosso website é galeriafábrica.com.br. Nós produzimos agora o primeiro Arte Acari. Tem um site específico também, arteacari.com.br. youtube.com/galeriafábrica. O Instagram, galeria.fábrica. Lembrando que fábrica é escrito com PHABRIK. E, gente, por favor, like no YouTube, se inscreva no canal, todo esse blá blá blá, porque pra gente isso é uma coisa muito importante. Sim. Porque aumentar a nossa rede de relacionamentos significa fazer circular mais aquilo que a gente produz ali. E a gente só conseguiu chegar até aqui por conta da participação de todo mundo. Então, pra gente é muito importante isso. Eu quero agradecer novamente o convite. Eu fico disponível. As pessoas que estiverem ouvindo esse podcast, que forem artistas, que tiverem um projeto, que quiserem conversar sobre o projeto, mesmo que ele ainda não esteja completamente fechado, a gente pode conversar. Carlos, excelente. De novo, agradecendo muitíssimo em nome de todo esse grande grupo de 6 pessoas. Queremos agradecer aqui, em especial você, pela disponibilidade de participar desse podcast. Carlos, uma boa tarde e bom final de semana para você. Obrigado.